Meu nome é Maria Júlia Franco, artístico Júlia Franco. Nasci em Palmeiras de Goiás, na fazenda, Fazenda Boa Vista, em 26/6/57. E eu acho que eu já nasci desenhando. Gosto muito de desenho, de pintura. E, enfim, eu sou daquelas que acredito em dons. E eu acho que quem nasce com o dom de um tipo de arte, de modalidade artística, ele pode desenvolver outros dons também, E então, como eu nasci assim, aos 4 anos eu já estava desenhando, eu desenhava no chão da nossa casa, com um pincelzinho com água, para não sujar, E a gente já tinha giz, mas não usava giz. Aí só que eu queria desenhar figuras humanas, eu já queria desenhar histórias em quadrinhos, mais precisamente tipo fotonovelas. Aí eu lia, à medida que eu fui crescendo, eu lia bastante aquilo. E eu queria fazer as histórias desenhadas. Mas aos 4 anos eu tinha bastante dificuldade, nas técnicas. Então eu fui descobrindo sozinha, primeiro o desenho. Depois eu comecei a gostar de contar histórias e inventava novelas, andando. Eu preferia ficar sozinha quase todo dia para eu poder inventar minhas histórias, Aí eu fazia vários personagens, eu fazia todos os personagens que a história tivesse. Homens, mulheres, crianças, eu ia contando pelos caminhos, quem me ouvia pensava que eu era meio maluca. Mas sempre desenvolvendo o desenho e posteriormente a pintura. O que eu já tive mais dificuldade, porque a gente, na fazenda, então a gente tinha pouco acesso a material de pintura, essas coisas. Então meu padrinho, meu irmão mais velho, ele um dia me presenteou com umas tintas aquarelas, e eu comecei a trabalhar com aquilo, deu um trabalho danado. Mas aí eu fui fazendo o que dava para fazer. Aos 14 anos eu fiz por encomenda de um padre da igreja lá da paróquia de Varjão, eu fiz a Via Sacra. Então fiz os 14 quadros da Via Sacra em aquarela para eles. Só Deus sabe como, que eu desenhando sozinha, desenvolvendo sozinha. Então eu ficava ali fechada num quarto, ninguém podia mexer comigo, nem falar. O tempo que eu estava criando era sempre sozinha. Então eu gostava muito daquilo. E cantava também, aí eu ia desenvolvendo canto. Na fazenda a gente ouvia muito rádio e desenvolvi também o gosto pela música, pelas cantorias. Então foi desse jeito. E quando eu fui para a escola, depois eu comecei a escrever e gostava de fazer muito, de fazer as histórias escritas lá, redações, Então eu era muito homenageada pelas minhas redações. Então eu fiz o curso primário na fazenda, até com uma prima professora, depois foram minhas irmãs que eram professoras no local. E estudei, depois nós fomos para Palmeiras de Goiás. Eu tinha 17 anos, aí que eu fui começar o ensino médio, fundamental, segunda parte, E depois passei para o ensino médio, eu fiz 3 ensino médios, porque em Palmeiras só tinha contabilidade e magistério. Eu não queria fazer magistério, fiz contabilidade. Só que chegando aqui em Goiânia, eu fui convidada para lecionar. Aí eu tive que fazer adaptações e fazer o magistério. Aí foi bastante corrida esse tipo de estudo meu. Aí, como eu queria prestar vestibular, aí já não aceitavam professores sem o curso superior. Aí eu tive que fazer também, porque aquilo lá que eu fiz, nem contabilidade, nem magistério, não dava base para o vestibular. Aí eu tive que fazer também o colegial. Aí eu fiz colegial, prestei vestibular na Federal para artes visuais, que era... Sempre fui aconselhada, não, faz em artes, que é o
seu ramo mesmo, o que você gosta. Aí eu passei de primeira na Federal e fiz o curso de artes visuais. E continuando, eu fiz bacharelado, né? E então precisou depois uma adaptação para dar aula, eu tive que fazer, na UEG não tinha essa adaptação em artes, eu tive que fazer licenciatura em História, que era o que mais condizia. Mas na verdade eu sempre fui professora desde os anos 80, eu fui professora de português, língua portuguesa e ciências biológicas. E aí depois comecei de arte também, e aí eu não parei mais, sou arte educadora. Fui monitora para os professores na reforma do ensino médio, para os professores de todo o estado de Goiás. Então, na reforma para cada disciplina ter o seu professor, então eu fui professora para todos eles do estado de Goiás, como que seria essa reforma dentro do ensino de artes, o professor formado em artes, né? E também cursei, na mesma época, cursei teologia na Católica. Mas aí eu continuei como arte educadora, né, como professora de arte, na rede pública de ensino estadual, onde eu estou. Então nós estamos aqui hoje no Centro Cultural Otto Marques, aqui é o meu trabalho, né, atualmente. Eu dirijo as galerias Frei Confalone e Sebastião dos Reis desde 2012, quando eu vim para a cultura, né? Então, nós estamos gravando aqui, temos hoje exposições aqui, bem legal o espaço, né? Espero que estejam gostando. E eu me sinto muito feliz aqui, interagindo com outros artistas, que, na verdade, no meu conteúdo artístico, eu julgo assim, muito pequeno, principalmente na parte das artes visuais, porque aquilo que eu fiz, eu tenho várias coisas guardadas do tempo de estudo que eu finalizei, eu formei em 2001 e foi minha festa de formatura. De lá para cá eu tenho feito pouca coisa nos meus trabalhos assim pessoais, meus projetos pessoais, mas interagido com alunos nas escolas e depois aqui com os artistas de verdade, né? Então a gente aprende muito e dos meus projetos pessoais estão ficando de lado, porque desde que eu entendo por gente que eu trabalho fora, são 8 horas por dia, a gente não tem tempo de fazer. Tem projetos trabalhados, desenhados, coleções completas desenhadas, assim, que eu pretendo finalizar, mas quando chega na parte de pintura, é bem mais minucioso, que agora eu trabalho com acrílica e com óleo sobre tela, né? Aí já é um pouco mais difícil e na parte de escultura também, eu não tenho muito tempo, adoro, amo, né, mexer com escultura, modelagem, essas coisas. E já fiz outros trabalhos artísticos também no ramo de desenho de camisetas, já trabalhei em gráficas de estamparias, né, criava os modelos de desenho de camisetas e depois aqueles papéis de sublimação, onde a gente faz a pintura toda numa folha e depois com uma máquina ele é sublimado para o tecido. Então trabalhei cerca de 5 anos nessa área, trabalhei como desenhista também de moda, em lojas, já trabalhei uma certa ocasião, acho que por uns 2 ou 3 anos. Eu fui designer de moda, mas assim, sempre por dentro desse trabalho, fazendo pouco nesse sentido. O que mais eu desenvolvi foi na área de literatura, né? E como eu tenho 3 livros publicados meus e muitas participações enquanto ilustradora e com textos também, prefácios, apresentações em vários livros. E graças a Deus hoje eu tenho meu nome registrado em 2 dicionários, enquanto artista e escritora, né? Eu tenho do Amaury de Menezes e o dicionário dele do José Mendonça Teles. Então isso para mim é uma grande honra, foi de muita valia os meus esforços. Dos artistas que me inspiraram, eu busco lá bem longe, porque até mesmo antes de estudar isso eu já observava
e apaixonada pelas pinturas e esculturas do Michelangelo, né, do Da Vinci, do Davi, e outros, Rubens. Então eu olhava sempre aquela arte mais trabalhada, aquela arte acadêmica mesmo, que eu sempre gostei, né? E sempre tento fazer dessa forma. Eu sou bem exigente, gosto dos traços parecidos com fotografia, gosto muito de fazer retratos, né? Figuras humanas e animais menos que eu trabalho, mas se eu for desenhar eu gosto bastante também. Então aquilo que seja bem parecido com a foto real. E isso me inspirou daqui de Goiás, na época que eu estudei e desenvolvi, tinha o Ciron. O Ciron começou também como retratista, né? Eu soube que ele fazia muito figuras de mulheres e aprendeu com Frei Confalone, trabalhou com Frei Confalone também, né? Que já foi da parte da arte moderna, né? Que introduziu aqui em Goiás. Mas o Ciron, eu gosto das pinturas, me influenciaram também da Graça Estrela, que eu acho lindas, as araras. Então, trabalhar com elementos da natureza, com animais, com pássaros, eu gosto bastante também. Então, esses goianos, o Amauri, né, que faz as aquarelas muito bonitas, muito parecidas com o real. Então, esses aí daqui de Goiás me inspiraram. Então, a parte de música eu desenvolvia cantando sozinha, né, na fazenda. Aliás, eu tenho um irmão que na época eles vinham, cantavam na radiodifusora, eles faziam dupla sertaneja. O sertanejo sempre foi o que dominou aqui em Goiás, né? Não esse sertanejo de agora, que esse universitário é mais com valor venal, né, para ir para outras regiões. Mas era o sertanejo clássico mesmo, então, música romântica da época que a gente é adolescente, né? Roberto Carlos, tinham muitos cantores bons, Evaldo Braga, esses aí a gente cantava sozinhos. Então, quando eu me casei, no primeiro ano do meu casamento, nós fomos convidados para um festival em Palmeiras. Então, só que a gente tinha que levar a música pronta. E eu tive 3 dias para fazer uma música, compor. Aí o meu marido é músico, né? Ele tocava e ele fez a música. Eu fiz a letra, ele fez a música. Tive algumas participações ali na letra, mas ninguém quis muito me ajudar a fazer, não. Aí no final uma irmã foi lá e deu uma frase, uma aqui, outra ali. Teve um senhor que foi lá, participou também, deu uma palavra, uma coisa que ajeitou aquela música. Em 3 dias nós ensaiamos e fomos para esse festival de Palmeiras. Era da prefeitura, foi um festival Sabiá, me parece. Foi bem legal. E aí nós cantamos lá uma semana e todo aquele julgamento e nós tiramos o primeiro lugar nesse festival. Aí nós começamos, na época, a trabalhar a música. A gente começou a cantar em locais, assim, fazendo showzinhos. E até nós cantamos aqui, aqui na Paranaíba tinha um Botecão 3. Nós fizemos um trabalho, acho que uns 3 meses cantando aqui, numa época em que o Leandro e o Leonardo ainda estavam começando. Muitas vezes eles iam assistir os nossos shows, sabe? Não que a gente fosse tão velhinho assim, mas a gente estava mais ou menos, eles um pouco mais jovens, né? E começando a carreira deles. Então tinha um irmão e um amigo deles que cantavam no Botecão. Quando o homem contratou a gente, aquela dupla saiu e nós ficamos. E aí nós ficamos cantando na década de 80 e finalizamos a década com... Na época era muito interessante porque tinha comícios e os músicos poderiam ser contratados. E nós fizemos 2 campanhas políticas aqui em Goiânia, nós fizemos uma e no estado de Goiás outra. E então assim, a gente ganhava, tinha um cachezinho bom para trabalhar na área de música. Então nós fizemos um LP em vinil, acho que em 88. Nós gravamos aquele LP, mas foi matéria paga, né? Então era bem difícil a divulgação nas rádios, mesmo assim. Nós tivemos uma divulgação boa
na rádio, tem uma rádio aqui, do programa do Lázaro Santos, agora esqueci o nome da rádio, Riviera, que rodou bastante uma música nossa, que até não era o sertanejo clássico, essa música, carro-chefe, era mais para música romântica, mas foi assim, um trabalho. Depois dessa época, muitas coisas mudaram, a gente parou, meu marido foi trabalhar e eu fui ser professora, né? Então nós paramos com os shows. E depois eu fiz um CD, só de músicas do Bariani Hortêncio, que ele, além de escritor, ele faz músicas também. E foi o grande mecenas de todos os artistas sertanejos que eu conheci pequena e da época que os de Goiás foi ele quem lançou. Então tinha músicas dele, né, no mercado. E ele tinha acho que umas 30 músicas que não tinham sido gravadas. E mais boleros, tinha até um tango. Aí eu gravei um CD de músicas dele, gravei solo. E fiz aí a divulgação, o primeiro show nós fizemos um lançamento, aliás, o lançamento do CD e uma festa de 60 anos do Bazar Paulistinha, que foi no Teatro Goiânia. Aí onde eu cantei as músicas do CD e tivemos bailarinos, foi uma coisa muito bonita. O tango foi minha filha quem dançou, né? Minha filha Maiane e um bailarino dançaram o tango. E naquele show do Teatro Goiânia eu tive participação também. E eu participei no CD de folias, também com uma folia do Bariani Hortêncio, né? Que é a folia da Senhora do Rosário. E tem um dos direitos humanos, um hino dos direitos humanos também, que eu gravei no outro CD dele, em participação com um outro cantor. E depois desse, aí em 2014, nós fizemos só de sertanejo clássico e músicas sim, que foram muito sucesso. Eu e meu marido, aí já cantamos em dupla novamente. Foi quando nós fechamos em 2014 com esse CD. Então esse foi o nosso último trabalho de música e nós tivemos o privilégio, além de lançar essa música, esse CD nós lançamos no Palácio das Esmeraldas, foi uma festa bem bonita. Antes a gente tinha ido lançá-lo no Peru, a convite de um grupo de escritores aqui, da Sônia Ferreira, né? Então nós fomos, eu fui representando as artes literárias e a música. E junto com meu marido, então nós lançamos o CD em Juliaca, no Peru. E nós fizemos divulgações em Cusco, em Machu Picchu, nós estivemos por lá, né? Então divulgamos, ficamos uma semana, fizemos bastante apresentações nas TVs locais, né? No Peru. Então lançamos lá e viemos e aí nós finalizamos um pouco essa parte de música, nós demos uma parada. Eu tenho dedicado mais aqui agora, nas galerias mesmo. Na parte de literatura foi interessante porque, como aquela que eu sempre gostei de escrever, eu tive um pequeno problema nos meus estudos lá em Palmeiras, porque eu escrevia e tinha um professor que era legal, ele dava aquele parabéns com assim, uns 30 pontos de exclamação, né, nas minhas redações, e tem redação que faz parte hoje do meu primeiro livro, né? Mas tinha uma professora que encrencava comigo, ela não podia me dar a nota máxima, e eu chorava que eu queria só 10, né? Tanto é que eu tirei em primeiro lugar desde do ensino fundamental até o término do ensino médio, eu tirava o primeiro lugar do colégio todo, porque era um esforço que eu fazia, que eu gostava muito de estudar e eu fazia de tudo para tirar só a nota 10. E ela não dava 10, ela falava em português, eu não dou 10, eu dou 9,9, e aí eu chorava bastante com aquilo. Mas por quê? Aí ela falava, não, mas porque quem merece 10 são aqueles velhinhos, aqueles senhores lá da Academia de Letras, aqueles merecem 10. Aí eu fiquei com aquilo, né, e vim para Goiânia e tal, voltei. Aí quando eu conheci o Bariani Hortêncio,
eu tive a ideia, falei para ele, por que a gente não funda uma academia de letras em Palmeiras? Aí ele falou, nossa, que boa ideia, né? Você pode lançar a ideia lá e convidar as pessoas para fundarem. Alguns grupos lá já tinham tentado fundar a academia e não conseguiu. Aí não conseguiram. Eu fui para lá, convidei e tive a boa sorte da gente fazer a academia de letras e artes em Palmeiras. Aliás, é letras, ciências e artes, né? E então nessa feita da academia eu ganhei a publicação do meu primeiro livro. E eu fiz Os Seios da Terra, onde eu conto, é um pouco autobiográfico, mas na verdade eu conto a história de todas as pessoas que nascem na fazenda e, né, aquela trajetória. Conto muito das tradições, dos usos e costumes, da roça, as dificuldades, as coisas boas, né? Mutirões e traições, que a gente chamava, que quando não é mutirão, é que é de surpresa, chamava de traição, né? E o matuto chamava de traição. Então eu conto essas histórias, todas as festas religiosas no meu primeiro livro. Aí com a Academia de Palmeiras eu ganhei a publicação do primeiro. Depois em projetos aqui em Goiânia eu fiz mais dois, que são, o primeiro é Seios da Terra, é mais um tipo romance, né? E os dois últimos foram de crônicas que eu escrevo para o Diário da Manhã e poemas. Eu juntei nesses dois livros, um chama Olhos de Fogo, que até a que tem o título de Olhos de Fogo, ela é bem ligada à pintura, essa dissertação sobre as cores, né? Então, os Olhos de Fogo. E depois Grades de Papel, onde eu já questiono outras coisas e são mais esses textos meus que eu publico no Diário da Manhã, que hoje, por sinal, está só online, né? Mas de vez em quando eu estou lá publicando. Então eu publiquei esses 3 livros e tenho muitas parcerias. Tenho parcerias enquanto ilustradora, né? Vários livros eu trouxe, depois vou mostrar para vocês. Tenho Delegado Eurípides, onde eu ilustrei o livro todo, A Cobrinha Giovana. Tem do Bariane Hortêncio, acho que já é o 3º que eu ilustro, o último colorido, né? Cada um com uma técnica meio que assim, que eu desenvolvo sozinha mesmo, porque na verdade eu nunca tive muito tempo. O meu sonho é ir fazer um curso em São Paulo, né, pegar mais técnicas. Mas já visitei Bienal em São Paulo e fiz pesquisas no Louvre, né, em Paris, fiz em Bruxelas, fiz em Amsterdã, aí sobre aqueles artistas que eu mais gostava, né? Então eu encontrei ali na Europa. E tive uma exposição programada para Nova York, e foi até que caducou, eu não pude fazer a série, que eu ia trabalhar lá, eu já estava trabalhando aqui, a gente não pode sair, né? Comecei um mestrado, eu fiz um mestrado em Portugal, mas não completei, foi quando eu vim para cá. Fiz mestrado em Ciências da Cultura e quando eu fui convidada e nomeada aqui para as galerias, então eu deixei o mestrado e vim para cá e não concluí. E Ciências da Cultura também eu via mais a parte de literatura, né? E o Essa de Queiroz, lá nós trabalhamos, Camões, né? Então, na parte, a gente estava falando da parte de literatura, né? Então, foi isso, os meus trabalhos. Depois vou te mostrar os textos, que eu tenho vários livros, eu não consegui nem reuni-los todos de ontem para cá para trazer para vocês verem os textos que eu tenho. Tem alguns bem recentes, igual do Nonato Coelho, que sempre expõe aqui, né, que é um pintor de Inhumas, foi presidente da Agave, onde eles reúnem, acho que cerca de 180 artistas são associados, sempre expondo aqui, né, com a gente. São artistas goianos que a gente dá oportunidade aqui. Sobre as artes cênicas, eu fiz, porque gosto também igualmente, né? Só que isso eu desenvolvi menos ainda, porque o espaço de tempo ainda foi menor. Quando eu me casei, eu fui morar em Curitiba. E lá eu tive a oportunidade de fazer um teste com
com uma diretora de São Paulo, me lembro que o nome dela era Albany. E eu fiz esse teste, era uma vaga para teatro, eu fiz no Guaíra. E eu passei, eu fui. Aí só que eles levaram mais um rapazinho, que eles gostaram muito, né? Então ficou eu e um menino que nós passamos no teste para teatro. Só que como a companhia era de São Paulo, eu não pude sair de Curitiba e ir para São Paulo, né? Recém-casada, e fiquei por ali mesmo e desisti. Então nas artes cênicas eu tive só esse começo, né? E se for, trabalhei igual com alunos nas escolas, sempre eu participava com eles das coisas que eu montava, as peças, eu estava ali sempre atuando junto, porque gosto bastante. Mas aí não tive não tive estudo, não tive, né? Não desenvolvi nessa área. Agora, das belas artes, eu te falo, sempre gostei e considero assim, apesar de ter estudado numa faculdade que se diz contemporânea, mais da arte conceitual, fiz também, eu faço também, tenho projetos, coisas, gosto, mesma coisa. Mas o que enche os olhos para mim são as belas artes, né? Que a gente tinha antigamente, não era artes visuais, né? Nem artes plásticas, eram belas artes. E até a primeira, quando fundou-se a FAV aqui, né? Eles eram, antes dela teve no Universitário, aqui na Praça Universitária, uma escola de belas artes. Aí eu estudei lá algumas coisas, algum tempo, fiz modelagem, fiz trabalho de esculturas, fiz pinturas. Então foi bem interessante aquele ali. E era belas artes mesmo. Por quê? Porque a gente achava que tudo que fosse arte era ligado ao belo, né? Então, as cores, a sintonia das cores, a harmonia, né? Aquilo que a gente trabalhava, as figuras, arte bem figurativa, né? Então, aquilo que era meu forte, eu gostava bastante. Aí depois a gente vai diluindo tudo isso, vai aceitando, né, as mudanças, e então a gente interage muito bem com a arte conceitual, com objetos, instalações, performance, mas sempre o meu pé está lá no passado, ligado no desenho e na pintura, porque não tem jeito de dissociar. É uma coisa que a gente gosta, né, que traz com a gente desde que nasceu. Então, às vezes a gente não muda muito. Pois é, dos artistas de Goiás, eu acho que tem bastante representatividade fora, né? Igual eu falei da Graça Estrela, que sempre está expondo em Nova York, né? E em outros lugares. Nós temos não esqueço o nome. Tem uma que mora em Londres. Então, ela trabalha lá também, divulga o seu trabalho lá. Mas aqui no Brasil mesmo não é muito fácil. Você sabe que sempre foi o eixo Rio-São Paulo, né? Outro dia nós tivemos uma festinha na casa do Bariani e veio um escritor de Portugal e queria conhecer os escritores e artistas de Goiás. Sabe o que falaram para ele? Que aqui não tinha ninguém, não tinha nenhum escritor e nenhum artista. Então ele veio assim mesmo, ele veio, não, mas eu vou. Chegou aqui e foi justamente cair numa festa na casa do Bariani Hortêncio, que está com 57 livros publicados, né? E tem músicas e muitas outras coisas. E ali é onde sempre reuniu os artistas goianos, né? De música, de pintura, de literatura. Então é aqui que ele foi descobrir que aqui em Goiás tinha sim. Tinha tantos representantes da literatura e das artes visuais. Então, temos aí grandes nomes, como eu já citei o Ciron, né? Nós temos aí o Frei Confalone, que veio da Itália e fez um nome aqui em Goiás, né? Na arte moderna. E temos vários artistas aí que eu não lembraria de citá-los, né? Mas, por exemplo, que fazem exposições aqui nesse Centro Cultural, o decreto de fundação daqui das galerias, dessa galeria, Frei Confalone, ficou assim para expor todos os artistas
famosos ou emergentes, ou o artista que está ali com vontade de expor e nunca teve espaço. Então, no decreto de fundação daqui, depois vou te mostrar também, no Diário Oficial, ficou assim de dar espaço para esses artistas. Não só que fosse de arte moderna, como foi, que é o nome, né, do Frei Confalone, mas de todas as vertentes de arte. Então, ficou aberta as portas aqui, a gente trabalhou com edital, a gente tenta fazer com lisura toda a classificação, mas o artista chega aqui com um bom projeto, a gente estuda o projeto dele e já vê uma data para que ele possa fazer a exposição. E aí temos a Sebastião dos Reis, que ficou exclusiva para artistas de arte naif, né? O artista que faz todo aquele estilo, porque Sebastião dos Reis era um artista da arte naif, né? O naif. Então ficaram essas duas galerias e os artistas, muitos deles, eles representam o nosso estado fora. E temos aqueles que são goianos, mas vieram de outros estados, a maioria de Minas Gerais, é engraçado. Nós temos muitos artistas mineiros, como eu citei ainda há pouco, o Nonato Coelho, né? Então, desses artistas inscritos aqui deles da Agave e muitos outros que eu não conhecia. Ainda há pouco, semana passada, descobri uma artista, minha filha esteve na casa dela e descobriu que tem no mínimo 40 cursos na Europa e fez workshops no Louvre e a gente não conhece, não sabe, né? E muitas vezes está representando o nosso estado lá fora, né? Agora, o que eu acho aqui é que nós precisamos, até um servidor nosso aqui, que é artista plástico, o Antunes, ele sempre bate nessa tecla, que a gente precisa de ter um respaldo, a gente precisava de fazer assim, um intercâmbio. Você traz o artista de fora, porque aqui a gente sempre traz. A penúltima exposição veio de um artista de Minas. Então a gente traz o de fora, mas que o daqui também pudesse ir representar nosso estado, né, nas outras cidades, nas outras regiões, né? E a gente não tem muito esse intercâmbio. A gente precisava ver um projeto que viabilizasse, que melhorasse e levasse os nossos artistas, o nome de Goiás também para fora, né? Que a gente não tem tido esse apoio. A gente está sempre numa transição política, você espera aquilo ali passar, uma demanda que está exigindo mais naquele momento, né? Esperando com a cultura, com as artes para um momento próprio e às vezes vai ficando e não tem esse apoio. O SESI tinha também um festival muito interessante que promoveu muitos cantores, né? Tinha de música sertaneja e de música popular, que era o de violeiros, né? E nesse de violeiros que nós tivemos uma participação, na verdade o meu marido, como já disse, músico e cantava comigo, então ele foi jurado por 4 ou 5 anos desse festival do SESI. E teve uma ocasião que eu também participei, enquanto jurada. Era o Bariano Hortêncio, o presidente, professor Jadir Pessoa, ele é professor de pós-doutorado na Federal e trabalha com folclore. Então, ele canta folias lá de Itapuranga, eu participei disso aí. Eu que fiz as bandeiras, pintei as bandeiras da Senhora do Rosário, de Santos Reis, de várias bandeiras, a do Bariano também eu pintei. E cantava a folia com eles lá. Então nós tivemos essa participação como jurados, né? O meu marido era o Jota Ferreira na época como cantor e depois no último CD ele resolveu mudar para Júlio César, porque tinha Júlia Franco, aí ficou Júlia Franco e Júlio César. Então ele foi por esse tempo jurado do concurso SESI e que despertou bastante os valores goianos aí, né? Deu ênfase para a música tanto sertaneja quanto popular e foi muito bonito, foi um tempo, você disse que ainda tem, né, o festival, só que nós não participamos mais. E então eu tinha
não tinha falado dessa parte, registrado esse tempo desse concurso, que também é sempre o SESI dando força para o trabalhador, né, da indústria e outras pessoas que participavam. E nós tivemos aqui nessa galeria uma exposição em parceria com o SESI, que foi para mim uma das mais bonitas que nós tivemos aqui, que foi a premiação dos cantores e dos artistas visuais ou das artes plásticas, né, como eles chamam. Concurso de artes plásticas, está aqui, ó, arte e criatividade, e da parte de literatura também. Então foi aqui nessa galeria, em 2015, que foi realizado a exposição e premiação desses artistas. Aqui nós temos as fotos das pinturas. Então isso foi muito bonito para nós, engrandeceu nosso trabalho aqui como diretora das galerias, né? E eu até gostaria de convidá-los para fazer novamente aqui conosco, que foi muito, muito legal. Terminar, finalizar, né? Concluir o trabalho aqui conosco. Nas galerias, como você pode ver, nossos espaços aqui são bem grandes, eram maiores. Aqui foi fechada aquela parte de lá para uma exposição que o artista só queria essa parte centralizada, mas de lá também nós temos aqui são quase 382 metros quadrados de galeria para expor. Então, quando vem outra exposição, aí é adequada de acordo com o que o artista quer. E ele deixa também como ele encontrou, né? Então foi assim, o SESI veio aqui, fez da maneira como queria, modificou paredes, colocou e fez essa exposição muito, mas muito, muito bonita. Falar da goianidade, para mim isso aqui foi muito importante, está sendo importante, porque, bom, a gente é goiano e muitas vezes fica abandonado e esquecido. Isso aí que vocês estão tendo da indústria, né? Esse projeto de vocês, Goianidade, isso aí vem marcar uma época, isso aí vem despertar, vem dar oportunidade para que a gente possa falar das nossas aspirações, das nossas tradições, de tudo isso que marcou a vida da gente, que marca, que é a nossa goianidade, tanto em artes visuais, quanto literatura, música. É diferente, né? Todo o nosso contexto aqui é diferente. Então, esse projeto de vocês veio na hora para resgatar tudo isso, né? Para trazer de volta que nós temos aí comissões de folclore, mas não traz de volta mais o folclore. Só tem algumas apresentações que vai mostrando como que era, né? Então, isso aí que vocês estão fazendo, esse trabalho é bem maduro, muito bonito. Eu parabenizo você de estar aqui, me dando essa oportunidade e que eu possa, né, deixar o melhor de mim para contar essa nossa história aqui de Goiás, né? E muito bonito, muito bonito. Só tenho que parabenizá-los mesmo. Falando da goianidade mesmo, porque tudo isso aí que eu te contei, da minha infância, dos meus trabalhos, do gosto, né? Era tudo de época, né? Então, agora o que mudou aqui em Goiás, a goianidade nossa aqui é bem enlatada para vendas, né, que nós estamos vendo, da música universitária, né, sertanejo universitário, que não tem nada a ver com o nosso sertanejo goiano, né? Nosso sertanejo goiano era a música cabocla, a música caipira, tem umas diferenças aí, que era onde um contava a história da vida, outro cantava as tradições mesmo, o que acontecia na vida do caipira, e a música romântica sertaneja, né? Essa aí é a raiz goiana, né? Então, isso que nós temos hoje não é. Não, a gente sabe que não é, mas está tendo projetos aí também de vendas, até o atual secretário nosso aqui, que vai ter a Secretaria de Cultura, já tomou posse, né? O Edival Lourenço, que é o grande escritor da Academia Goiana de Letras,
Então ele tem projetos também para arrecadar verbas com essa música que já está em destaque, né? Então não tem como, vamos aproveitar o que já é útil, né? E falar em Academia de Letras, eu esqueci também de mencionar que, além da de Palmeiras, que eu fui presidente, a academia de lá que eu fundei, com as pessoas de Palmeiras, eu ocupo a cadeira 2, né? E eu fui presidente por 5 anos, hoje sou vice-presidente e fui cofundadora da Academia de Letras e Artes de Cesarina, também onde sou vice-presidente. Faço parte aqui do Embrace, você vai ver no livro Sublimes Linguagens, ali da Elizabeth Caldeira Brito, né? E que eu faço parte lá do Conselho, que é um instituto internacional, né? E também faço parte da Academia Goianiense de Letras. Então isso para mim tudo resume, tudo que eu gostei, tudo que eu gosto, né? Em todos os campos das artes, que para mim eu não diferencio. Tem arte visual, tem arte literária, tem, né? Para mim tudo é no campo das artes. A música, tudo é arte, né? Então, para mim, está resumindo nisso aí, nessas participações minhas nas academias e trabalhar aqui, ter esse relacionamento com os artistas, né? Tanto de Goiás quanto de outros locais. Então, isso tem me realizado bastante. E mais esse projeto seu, que agora me encantou.